Fala galerinha, tudo bem com vocês? Nesta aula de circuitos elétricos de corrente contínua, trabalharemos sobre indutores em corrente contínua. Então, primeiramente, vamos conceituar o que é um indutor. Um indutor, ou também conhecido como uma bobina elétrica, é um dispositivo formado por um fio esmaltado enrolado em torno de um núcleo. Esse fio esmaltado é o fio que nós temos em casa ali, aquele fio de cobre. Normalmente ele é rígido por conta de ser mais fácil na hora de fazer o enrolamento dele, né, fazer essa bobina. E esse esmalte é um verniz, ele é submetido a um banho de verniz, depois colocado para secagem, de forma a isolar um fio do outro. Porque, por exemplo, caso eu coloque um fio nu aqui, e ele em contato com essa superfície aqui, esse material magnético, pode virar um condutor, pode acontecer curto-circuito, entre outros. Então todas as bobinas, a maior parte delas, tá, quase totalidade, é feito de fio esmaltado. Os motores elétricos são dessa forma, tá? Eles utilizam este conceito. Então aqui temos um núcleo de bastão de ferrite, tá? E um indutor dando volta sobre ele. É interessante que onde ele é enrolado afeta muito nessa indutância dele, que a gente vai ver posteriormente. E o símbolo do indutor depende do material que é usado como núcleo, tá? Núcleo magnético. Então nós temos aí o ar, tá? O ferro, ferrite, que são os mais utilizados. Aqui temos as aplicações práticas. Quem já teve a curiosidade de abrir uma fonte de computador, fontes em geral, vocês vão encontrar transformadores, vão encontrar essas bobinas aqui, esses indutores desta forma. Um deles vão ter características de filtrar, de fornecer energia por meio de campo magnético, alisar a forma de onda da corrente, entre outros. E temos esses indutores aqui que são menores, são utilizados aí também em placas de circuito impresso em geral. São mais uma aplicação bem específica. Eles possuem aí uma característica bem interessante, eles suportam uma corrente menor, tá, do que esses grandões. Porque à medida que nós aumentamos a corrente, o fio tem que suportar o efeito Joule. E fios muito pequenos, eles tendem a ter um aquecimento até que se rompam. Então esses fios aqui, eles suportam mais, tá? Então suportam a corrente maior. Como que é o conceito então? Quando nós temos um fio percorrido por corrente, esse cabo ele fica dando voltas aqui nesse bastão, tá? E nele nós aplicamos uma corrente elétrica, tá? Podemos submeter uma tensão nele aí, tá? À medida que nós aplicamos uma tensão sobre essa bobina, vai passar a corrente. E pela regra da mão direita, tá? Como que é essa regra da mão direita? Então, aponta-se o polegar para o sentido da corrente, tá? A corrente está entrando aqui e saindo. A palma da mão, então os outros dedos, os outros 4 dedos, eles vão indicar o sentido desse campo magnético. Então aqui, se nós apontarmos nosso dedão para cá, nós teremos outros dedos. Se nós puxarmos ele para cá, ele vai justamente nos fornecer um fluxo magnético todo para esse sentido. E esse sentido, no bastão, é criado um ímã, tá? E o ímã tem polaridade. Sempre o ímã ele vai ter polaridade norte e sul. Então essas linhas de campo, elas são criadas de forma que elas saem do norte, tá? E vão até o sul, tá? Elas seguem este caminho, tá bom? E se eu quebrar esse ímã, tá separado aqui, mas se eu quebrar ele bem aqui no norte, na hora que você quebra ele, novamente vai ter o norte e o sul da mesma forma. Não existe monopolo magnético. Então essas linhas de campo, elas terem essa característica, elas vão se somar e vai criar uma concentração no fluxo magnético. Então esta corrente atravessando o indutor gera esse fluxo magnético e armazena-se internamente uma energia em forma de campo magnético, tá? Essa é a principal diferença do indutor para o capacitor. Então, os núcleos de ferrite e ferro têm como objetivo reduzir a dispersão das linhas de campo, pois esses materiais apresentam baixa resistência à passagem do fluxo magnético.
Então eles permitem uma passagem melhor desse fluxo, né? Tem uma relutância bem baixa. Quando a gente fala de relutância, é tratado aí para questões de fluxo magnético ou uma resistência magnética baixa, enfim. Pelo sentido das linhas de campo, o indutor fica polarizado magneticamente, então ele vai criar um polo norte, onde sai o fluxo magnético, e o sul, onde vai entrar o campo magnético. Ele vai se comportar como um ímã artificial, que é determinado aí como eletroímã. Quais são as características elétricas em relação à indutância? Então, a indutância é a capacidade do indutor armazenar energia magnética por meio do fluxo, tá? Criado por uma corrente elétrica. Então, magneticamente, então, a indutância é a relação entre o fluxo magnético e a corrente aplicada. Ou ainda, como a indutância varia de acordo com as características físicas desse material, que a gente vai ver logo a seguir, o fluxo, né, magnético gerado aí, ele vai ser a indutância vezes a corrente que o atravessa. Todo material indutor, ele possui uma resistência, mesmo que seja baixa, ela define aí, ajuda a definir juntamente com essa indutância o valor dessa corrente. Aqui, como nós estamos na questão mais preocupados com corrente contínua e regime permanente, então no regime permanente, novamente, o indutor, tá? Esse é o símbolo dele, vocês podem encontrar ele assim, tá? São exemplos de simbologia. Esse indutor, no regime permanente, ele vai se comportar como um curto-circuito. Depois de ele ter estabelecido o seu armazenamento de fluxo magnético, ele vai se comportar como um curto-circuito. Então, primeiramente, quando nós vimos lá que o capacitor ele carrega as placas, né, aqui ele vai concentrar essa energia no fluxo magnético. Depois que eu já absorvi tudo que tinha para absorver, ele não atrapalha mais no circuito, quando nós estamos tratando aí de regime permanente, quando nós estamos esquecendo esse transitório. Uma maneira similar, por exemplo, é quando a gente vai correr. A gente está parado, está inerte ali. Quando vai fazer a aceleração, é a parte onde nós temos um gasto maior, temos todo um transitório ali, até que nós atingimos um regime permanente, conseguimos manter e vemos que tem um gasto menor. Então, da mesma forma que nós precisamos sair também, aumentar a velocidade, aplicarmos uma força ali, por exemplo, então temos aí um gasto maior, então temos que esperar esse transitório, mas a gente vai ter um empecilho nesse caso. E essa fórmula, a unidade de medida de indutância é Weber por ampere. Então, esta é a simbologia, ou ainda mais utilizada o Henry. Então, tanto os Henrys, micro-Henry, milli-Henry ou Henry até. Então, vistas as características elétricas, temos características físicas do material e isso impacta muito, tá? Da mesma forma que a gente viu para o capacitor, a indutância tem sensibilidade na sua construção, que vai depender aí da área, tá, dentro da bobina, a área, do comprimento da sua unidade e da permeabilidade do material do núcleo. Então, aqui a permeabilidade ela é um fator muito importante, porque é onde nós temos a baixa resistência ao fluxo magnético. Ele vai ter um fator muito importante. E ele também é sensível aí ao número de espiras da bobina, como mostra a equação a seguir. Então, a indutância é a permeabilidade magnética. No vácuo, ela tem um valor fixo. E os outros materiais vão dependendo aí dessa permeabilidade. Vezes o número de espiras ao quadrado. Então, quantas voltas eu faço? Então, 1, 2, 3 no bastão. Então, tudo isso impacta, tá? Vezes a área. Então, a área que ela abrange, então, que dividir pelo comprimento. O maior comprimento, nós temos aí uma relutância, né, maior. Então, essas definem aí quais são a indutância. E, novamente, ela é dada aqui em Henry. Henry é a unidade de indutância. Então, visto aí as características elétrico-constitutivas, vamos fazer a analogia aqui, tá? Associação série e paralelo. Então, na associação série, os indutores eles são divididos de forma que a corrente que passa por eles é a mesma, já que estão em série.
Então a indutância equivalente dela é L1 mais L2 mais Ln que tiver. Vai ser o mesmo cálculo de um resistor, tá? E para dois indutores em paralelo, a gente pode utilizar aí que a indutância equivalente é L1 vezes L2 dividido por L1 mais L2, que deriva justamente aí por conta de termos aí aplicados as tensões iguais sobre eles. Então a corrente total aqui fornecida, né, ela vai ser justamente as derivações. Então vai ser 1 sobre L equivalente, 1 sobre L1 mais L2 e até enfim. Então aqui o cálculo de indutância é similar que nós já temos visto aí com as resistências. E por fim, temos o cálculo da energia armazenada do indutor. Então o indutor ideal ele não dissipa a energia que é fornecida, mas ela vai armazenar essa forma de campo magnético ao longo das suas espiras ali, ou seja, ao longo da sua bobina. E essa energia ela pode ser calculada da seguinte forma. Então a energia no indutor ela é meio vezes a indutância, a corrente ao quadrado. Então as fórmulas são bem parecidas, o que muda aí são as variáveis aplicadas. E é expressa em joules também. Tá bom, pessoal? Então finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.